Olá, BPM Friends! Estamos de volta com mais um especial de quarentena para vocês. Tá durando mais do que a gente imaginava, né? Mas vamos em frente, a gente continua firme e forte. Olha só, o nosso tema de hoje é KPIs, Key Process Indicators, indicadores. Eu quero falar com vocês qual a diferença entre métrica e indicador, como é que a gente define o indicador e quais são as dicas, o que a gente tem que tomar cuidado, quais são os pontos de atenção que a gente tem que ter. Vamos lá? Bom, então começando. Lembra do nosso ciclo BPM? Quais são as fases? Projeto, modelagem, simulação, execução, monitoramento e melhoria. Um vídeo recente aqui no canal eu falei já sobre a fase de monitoramento, que é a fase justamente que foca nessa questão dos indicadores. Quem não viu, dá um pulinho lá e assiste. Então hoje eu quero mergulhar especificamente na questão dos indicadores. O primeiro ponto, que é uma dúvida que sempre surge, é o que significa KPI? De onde vem essa sigla? Então KPI significa Key Process Indicators aqui pra gente, porque a gente está falando de indicadores chaves de processo. E também existe, para ajudar na confusão, a sigla KPI sendo usada para Key Performance Indicators, ou seja, indicadores de resultados. Então vocês vão ver as duas siglas possíveis por aí. No nosso caso, a gente está pensando em indicadores de processo, especificamente, ou seja, indicadores que eu vou olhar para ver os resultados dos meus processos de negócio na minha empresa. E aí, a segunda dúvida que surge é qual é a diferença entre métrica e indicador, André? Acho que a forma mais simples da gente explicar isso é pensar que a métrica, normalmente, ela dá pra gente um dado isolado, um dado sozinho. E o indicador, ele normalmente é uma combinação de dados. Ele já dá pra gente informação. Então, ele é mais completo. Deixa eu dar um exemplo, que isso fica mais claro sempre através de um exemplo. Imagina que eu esteja falando de processos de marketing digital. Então, eu posso estar usando uma métrica que é qual foi o meu valor de investimento em anúncios. Isso é só uma métrica, você vai me dar um número. Eu investi R$100. Então, eu sei que no mês de maio eu investi R$100 e que no mês de abril eu investi R$200. Eu posso até chegar à conclusão que o meu investimento em anúncios está diminuindo. Mas é só isso que me diz. Agora, esse número não me diz se os meus investimentos em anúncios foram bons ou foram ruins, se eu consegui bons resultados com os meus anúncios ou não, se eu fiz alguma venda a partir desses anúncios ou não me diz muita coisa. Então, ele é só uma métrica, ele é um número isolado. Aí, se eu quero pensar em indicadores a partir disso, a gente pode pensar em vários exemplos de indicadores legais para um processo de marketing. Eu posso estar querendo saber qual foi o meu ROI, que é um indicador muito famoso, que é usado para diferentes processos, não só para o processo de marketing. Então, o meu ROI, o meu Return on Investment, qual foi? Então, se eu investir R$100 em anúncios e, por exemplo, eu vendi R$200, eu tive um ROI de 2:1. Então, para cada R$1 que eu coloquei, eu vendi 2, então valeu a pena, foi um ROI super positivo. Agora, se eu investi esse dinheiro e não vendi nada, aí o meu ROI foi péssimo, o meu retorno foi nenhum. Então, eu fiz esse investimento e isso foi um fundo perdido aí pra mim. Então, o ROI é um exemplo de indicador. Outros exemplos de indicadores que a gente pode ter, o famoso CAC também, vocês já devem ter ouvido falar muito, o custo de aquisição de cliente. Então, eu consegui fazer algumas vendas. Vamos supor que eu vendi R$200, como eu falei, né? Continuando aqui no nosso exemplo. Então, mas só que esses R$200 foram vendas que eu fiz para 2 clientes. Um cliente pagou 100 e outro cliente pagou 100 também. Então, o meu custo de aquisição de cliente é de R$100. Então, cada cliente eu estou gastando R$100 para conseguir esse cliente novo para o meu negócio. E aí, eu vou fazer depois outras análises. O que eu tô cobrando desse cliente? Eu cobrei R$100 de uma venda que eu fiz e eu investi R$100. Então, ou seja, eu fiquei no 0 a 0. Não tá valendo muito a pena. Gastar R$100 para vender R$100 não vale muito a pena. Agora, se o meu CAC foi de R$100, mas eu fiz para ele, vamos supor, uma venda de R$1.000, aí eu tenho um CAC super positivo. Então, o custo de aquisição de cliente é um outro exemplo de indicador. Outro exemplo de indicador de processo que a gente pode ter. Eu posso ter o famoso Lifetime Value. Eu estou usando aqui com vocês os exemplos de processo de marketing, mas são indicadores que aparecem em outros processos também. Então, qual é o meu Lifetime Value de um cliente? Esse meu cliente, ele fica comigo durante quanto tempo? Ele faz outras compras? Ele vai me dando outros vendas, outros negócios? Ele faz alguma indicação de um outro cliente? Então, isso tudo eu posso analisar de um indicador de Lifetime Value. Ok? Deu para entender?
entender a diferença entre métricas e indicadores? E aí vem a seguinte pergunta, Andréia, e como é que eu defino um indicador? Quando a gente pensa em definir um indicador, aí tem alguns pontos que eu queria ressaltar com vocês. Primeiro, indicador tem que estar alinhado ao objetivo estratégico da empresa. Indicador tem que estar alinhado à estratégia. Eu já defini minha estratégia, eu já fiz meu planejamento estratégico, eu já tenho os meus objetivos estratégicos, eu sei aonde eu quero chegar e eu tenho que ter indicadores para me dizer se eu estou alcançando esses objetivos ou não. Não adianta os meus objetivos estarem indo para um lado e os meus indicadores estarem indo para o outro. Então, por exemplo, eu tenho uma série de objetivos traçados agora, período de quarentena, crise, etc., de redução de custo. Esses são os meus objetivos. E os meus indicadores estão focados em qualidade, em produtividade, eles não vão me dizer se eu estou conseguindo as minhas reduções de custo e eu provavelmente ainda estou cobrando a minha equipe por coisas que não é o que eu estou querendo nesse momento. Então, não faz sentido. Primeiro ponto é indicador alinhado com o objetivo estratégico. O segundo ponto que é importante a gente ter em mente quando a gente vai definir indicador, existem algumas literaturas, algumas referências que vocês podem usar para essa questão da definição dos indicadores, mas a gente sempre fala de algumas dimensões que são comuns quando se pensa em definição de indicador. Então, normalmente você tem um olhar para a questão de prazo, de tempo. Então, normalmente você quer medir alguma coisa, aí depende de cada processo, do seu negócio, do que você está almejando, mas normalmente você quer medir alguma coisa de prazo. Normalmente você quer medir alguma coisa de custo. E normalmente você também quer medir alguma coisa de produtividade e de qualidade. Essas 4 dimensões costumam aparecer com muita frequência quando a gente pensa em indicadores. Então, claro que cada processo vai ter o seu conjunto de indicadores, mas quando a gente vai pensar nos indicadores de um processo, é comum a gente pensar nessas 4 perspectivas para a gente poder ter um entendimento mais amplo dos resultados, dos desempenhos, do que está acontecendo com aquele processo, ok? Lembrar das 4 dimensões. O terceiro ponto, que eu acho que é fundamental a gente falar, é o seguinte: a gente tem que ter algumas características para esses indicadores. Os indicadores, eles têm que ser relevantes, eles têm que ser específicos, eles têm que ser úteis, eles têm que ser descomplicados. Por que isso? Primeiro, um erro muito comum, principalmente quando a gente está começando a definir indicador, é querer sair definindo indicador para tudo. E no final eu tenho um monte de indicadores. Muitos deles, às vezes, eu nem entendo depois o que aquele indicador está me mostrando, eu não uso aquela informação para nada, fica confuso, fica poluído, me dá trabalho e não serve para nada. O segundo ponto é, se o indicador for muito difícil de calcular, você não tem os dados, você não tem as ferramentas, para calcular um indicador, você tem que baixar uma informação, pegar uma planilha, juntar, rodar, fazer não sei quantos processamentos, dar 3 pulinhos, 2 cambalhotas e etc. Esquece, não vai funcionar. Você vai usar um indicador no início e depois você vai abandonar esse indicador porque ele é impossível de entender. E ele é impossível de se manter a apuração desse indicador. Então, o indicador ele tem que ser descomplicado, ele tem que ser fácil, você tem que ter os dados que você precisa. Lembre-se sempre, sempre, sempre de começar simples. Comecem com poucos indicadores, com indicadores mais simples. Vão analisando esses indicadores ao longo do tempo, vão tirando as primeiras conclusões. Aí quando você começar a tirar conclusões desses indicadores e aí você sentir falta de alguma informação, e aí você percebeu que tem alguma coisa que você de repente não analisou, não se preocupou, não explorou, aí você vai acrescentando coisas e vai refinando e vai colocando mais indicadores e vai começando a construir um dashboard de indicadores mais parrudo. Mas primeiro a gente tem que ter um conjunto mínimo, um kit básico aí de indicadores para começar. Bom, e aí minha quarta e última dica para vocês sobre indicador é, quando você vai definir um indicador, tem uma série de informações que você tem que pensar sobre esse indicador. Quem vai ser responsável por ele? Como é que é a fórmula de cálculo? Qual a unidade de medida que ele vai usar? Qual a periodicidade de apuração desse indicador? De onde vêm as informações para esse indicador? Como que ele vai ser apresentado, se vai ser uma tabela, se vai ser um gráfico. Então tem um conjunto de coisas e para isso a gente criou uma fichinha de definição de indicadores. Essa fichinha é um e-book da DECA, está disponível, vou botar aqui o link na descrição para vocês. Vocês podem baixar esse e-book que ele vai ajudar vocês a saberem quais são as informações que vocês têm que pensar na hora de definir um indicador. Ok? Gostaram? Se vocês gostaram desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal, clica no sininho para ser notificado. Quero que vocês comentem nesse vídeo, dizendo quais são os indicadores que vocês estão usando. Se tem alguém que ainda não conseguiu definir indicador, que tem alguma dúvida, alguma dificuldade, manda aqui pra gente também a sua pergunta. E até quarta-feira, 19 horas, aqui no canal, com mais conteúdo. A gente se vê lá.